tarde. Meus agradecimentos aos que me receberam agora, o Anderson Joseph e Eduardo Dolo, para este segundo lapso. É um título muito engraçado, um lapso, né? E agradeço a presença de queridos colegas de muito tempo, né? Dos estudantes, a plateia cativa, né? Mas, enfim, sempre é melhor do que nenhuma. E o que eu vou apresentar a vocês é o resultado de alguma reflexão que vem se realizando nos últimos anos, numa transição entre os meus interesses mais antigos, mais tradicionais, com a noção de pessoa, como, aliás, Eduardo Dolo ressaltou há pouco, e os acontecimentos políticos-sociais, que vêm nos acometendo com mais clareza nas últimas décadas, né, já neste século, embora retomando questões muito antigas, como eu vou procurar demonstrar, e que nos desafiam de modo absolutamente fundamental, né? A questão dos populismos de direita, da extrema-direita, questão que nos afetou aqui no Brasil diretamente, né, com o governo Bolsonaro, com o desenvolvimento de um bolsonarismo, do que se vem chamando de um bolsonarismo, mas que é mais planetário, é mais generalizado, né? Sabemos todos os exemplos que estão em curso no planeta, seja os Estados Unidos de Trump, seja a Rússia do Putin, seja a Hungria até recentemente, né? Enfim, e tantos outros lugares. De modo que eu comecei a trabalhar nessa direção a partir da última disciplina que eu ministrei no programa, antes da minha aposentadoria compulsória, verdade, e um artigo, e algumas coisas que vão constar dessa minha apresentação estão presentes num artigo que eu publiquei com o Marcos Martínez Moreno, um excelente companheiro de trabalho, na revista Vibrant, no começo deste ano. Quem já tiver lido poderá reconhecer algumas das referências em certo momento. Inicialmente, eu vou fazer algumas considerações que parecerão bastante banais, em alguns casos até controvertidas, em relação à história da questão do populismo na cultura ocidental. Eu tenho um veso historicizante, que às vezes é um pouco aborrecido, mas que me parece essencial, porque eu considero que, contrariamente a outros colegas, há uma certa continuidade, né? Não estava vendo. A discussão de ontem. Uma certa continuidade em questões da nossa cultura, que me parece fundamental ressaltar para melhor compreender o que significa realmente cada uma das dimensões que nos afetam contemporaneamente entre nós. Aí nessas duas citações, nós temos as duas categorias do título, né? Os monstros que o Goya desenhou, produzidos pelo Sonho da Razão, e uma referência recente na Wikipédia, esse Marble Freedom Trust, né, que é muito significativo, um grupo de extrema-direita, que utiliza essa categoria de mármore, que eu tinha já escolhido antes de ler essa referência, porque me parecia significativa da dimensão visual, estética da extrema-direita, dos populismos de direita, como eu vou apresentar em algum momento desses slides. Então, eu começo com essas generalidades bastante básicas, me parece necessário evocar para compreender exatamente onde é que nós estamos pisando. Então, nós temos tensões entre passado e futuro, porque é exatamente disso que se trata esse trabalho, né? A ideia presente no título de uma representação do futuro como passado, né? Então, nós temos no mundo romano, certamente, uma grande oposição entre a tradição republicana e a realidade imperial, né? Reconhecida em várias dimensões da cultura romana. No mundo hebraico, essa permanente tensão entre profetismo e luta contra o realismo político, que o Max Weber descreveu muito bem, né, na religião dos hebreus.
E no mundo cristão, essa tensão inicial lá do mito de origem do cristianismo entre a queda e a redenção, né? Entre a danação e o resgate, né? A cosmovisão cristã, essa que se tensiona entre a queda e a redenção, inclui a ideia original de um paraíso perdido, né? Então, nós temos teorias pré-lapsarianas, o lapso aparece aí de novo, né? O lapso é a queda, né? Pós-lapsarianas, e a salvação no Apocalipse, Revelação, como vocês sabem, o livro do Evangelho de São João é Apocalipse em português, Revelation, Book of Revelation em inglês, porque Apocalipse, na verdade, originalmente significava, em grego, revelação, né? Então, nós temos uma oposição entre um tempo sempre fechado, um tempo fechado, constrito, né? Ainda que instável, entre um messianismo positivo de um futuro que seria um retorno à unidade criador-criatura, né? Perdida com a queda do paraíso, a expulsão do paraíso, e um messianismo tenebroso, que será o Armagedon, que será a grande batalha final, enfim, uma imensa destruição, né? Entre esse futuro fechado da criação, eu chamo de futuro fechado porque é um tempo fechado, é um tempo cujo fim está previsto, né? E que no começo do cristianismo era previsto para muito próximo, né? Esperava-se que o fim dos tempos estivéssemos já às portas do fim dos tempos, né? Há 2000 anos atrás, 2026 anos atrás. Entre esse futuro fechado da criação e um futuro relativamente aberto da alma pessoal. Esse é um contraste muito interessante que vai se criar, que se vai inventar no cristianismo, né? Que é a possibilidade de você ter uma história da sua alma, né? Então, você tem, de um lado, as heresias, os cismas, as reformas, a eclesialização, a invenção da tradição cristã, particularmente na Igreja de Roma, né? Versus os diferentes momentos de espiritualização, a denúncia dos sepulcros caiados, da prostituta de Babilônia, né? Como Lutero vai chamar o papado, etc. Mas, enquanto o Messias não chega, você tem uma luta intraterrena e suas contradições. E essa luta se desenvolve fundamentalmente como batalha espiritual. Santo Agostinho, né, o grande formulador dessa representação de uma batalha espiritual, né, categoria que reaparece vividamente, explicitamente nos movimentos pentecostais contemporâneos, né? E aí você tem a imitação de Cristo, o famoso volume de piedade cristã do final da Idade Média. Você tem o surgimento da Bildung, né, uma categoria importante para o romantismo europeu, mas que, na verdade, surgiu de dentro do cristianismo. A Bildung, que vem da palavra Bild, imagem, era inicialmente a Bildung em relação ao Cristo, quer dizer, você fazer uma imitação do Cristo, né? Só depois que ela vai se secularizando, se me permite. A Bildung da bela alma, Schöne Seele, do Goethe, etc., né? E o pietismo, que foi uma das versões do protestantismo que mais se aproximou desse tema do cultivo da bela alma, dessa viagem interior em relação a uma identidade de salvação própria, intrínseca, interna. É claro que vai havendo uma secularização progressiva dessa salvação, né, a chamada intramodernidade, seja do Max Weber, seja do Louis Dumont, marcadas por categorias absolutamente fundamentais, como a da insatisfação, a uneasiness, né, dos iluministas escoceses, e a perfectibilidade dos franceses, em Rousseau, particularmente, essa categoria é extremamente explícita. Então, o iluminismo se demarca por essa conjugação entre uma insatisfação em relação às condições do mundo e uma possibilidade de perfectibilidade. Nós já estamos aí, portanto, no regime do progresso. A ideia de que as portas do futuro estão abertas e é possível criar um futuro, seja para a humanidade, seja para cada ser humano em si. Bom, o Alexandre Koyré, o seu livro, Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, é uma belíssima demonstração dessa grande transformação, né, para usar a expressão do Karl Polanyi, né, que eu cito em seguida, as revoluções do século XVII e do século XVIII, a Revolução Gloriosa Inglesa, a Revolução Francesa, a criação dos Estados Unidos, etc., a Revolução Haitiana, são todas, né, imagens
fundamentais dessa grande transformação que está se dando, ao par da revolução científica, né, que é mais ou menos coetânea, né, e, consequentemente, filosófica. Muito bem. A grande transformação é também uma grande divisão. Há uma grande divisão socioeconômica notória entre proprietários e proletários, a extinção do feudalismo, a ruptura das reciprocidades e legitimidades hierárquicas tradicionais. Né? Então, rompem-se as velhas regras da relação entre pobres e ricos, etc., né? entre senhores e servos, assim por diante. Há uma grande divisão também da insatisfação, daquela insatisfação que eu mencionei há pouco, com a produção de um mercado de bens de salvação grandemente inédito. Né? Você cria-se um mercado de bens de salvação, coisa que só tinha havido muito brevemente no helenismo e no final do Império Romano, aí no momento em que surge, em que efetivamente o cristianismo vem a vencer e se tornar a religião de Estado, você tinha também tido a produção de um mercado de bens simbólicos muito abrangente, como é mais ou menos notório, mas nada que se assemelhasse àquilo que segue a reforma protestante e a eclosão, né, de uma multiplicidade de seitas, entre aspas, de possibilidades de alternativas em relação a isso, as mais variadas, né? Do luteranismo ao calvinismo, passando pelo pietismo, arminianismo, enfim. Uma grande divisão da representação do tempo, do futuro, da história. Aqui nos aproximamos do foco da minha fala, né? Uma grande divisão da representação do tempo, do futuro, da história, com a cristalização da oposição entre os fiéis do progresso, ou seja, aqueles que vão acreditar que a insatisfação pode se aliar à perfectibilidade e levar a um novo mundo, a um mundo de salvação terrena, intramundana, né? E os seus antagonistas. É dos antagonistas que nós vamos estar falando. Né? Aí nós temos o papel exemplar da Revolução Francesa, como vocês sabem, mais do que da Revolução Gloriosa inglesa, né, ou da independência americana, com a famosa definição da oposição de direita e esquerda, como vocês sabem, foi criada, né, no contexto da Convenção, que construiu a Revolução, os seus primeiros passos. Não vou me deter nisso. A redistribuição desigual do trabalho do futuro entre as denominações cristãs pós-reforma, com a Igreja Católica assumindo cada vez mais o papel de guardiã do passado, da tradição. Né? Ela vai, depois da Contra-Reforma, ela vai se enrijecendo num organismo eclesiástico cada vez mais resistente, representativo da resistência aos novos tempos, da resistência ao progresso, a essa perfectibilidade aberta que nós associamos à modernidade. Né? Enquanto que as denominações reformadas vão se relacionar de maneira muito complexa em relação a isso. Né? Max Weber nos escreveu uma das muitas relações possíveis. O Colin Campbell acrescentou a isso, né, um comentário extremamente interessante, bem mais recentemente. Com isso, nós temos a formação de um corpo militante de intelectuais comprometidos com a defesa da tradição, contra os liberalismos, os ideólogos de direita. É uma categoria fundamental para o que eu vou falar em seguida. E, ao mesmo tempo, há a consolidação de um corpo militante de intelectuais comprometidos com a proposta moderna, herdada do iluminismo. Né? Eu menciono aí o exemplo fundamental do caso Dreyfus, né, do capitão Dreyfus, na França, que se desenrolou entre 1894 e 1906. Não sei se todos aqui sabem do que se tratou, mas, enfim, um capitão judeu, né, do exército francês, que é acusado de traição à pátria e julgado por um tribunal militar. Ele é condenado e é enviado à prisão aqui na Guiana Francesa, e logo se levanta uma categoria, um grupo de intelectuais na França e vai subscrever o famoso manifesto J'accuse, né, Eu Acuso, do Émile Zola, que congrega uma massa de intelectuais muito importantes. É o primeiro manifesto de intelectuais. É o primeiro momento em que a categoria intelectuais do Ocidente se apresenta organizada enquanto tal, se manifesta no espaço público em defesa de certas qualidades, certos valores que são herdados do iluminismo, mas que estão, a essa altura, já profundamente reelaborados em função dos acontecimentos políticos
sociais e filosóficos extremamente complexos do século XIX. Né? Isso se dá no finalzinho do século XIX. Então, nós temos aí a formação de dois contingentes de ideólogos, né, em luta, em contraposição, de uma maneira cada vez mais sistemática. Alguns deles já estavam em curso ao longo da segunda metade do século XIX, são herdeiros de questões que já estavam em discussão em outros momentos até anteriores, a partir da Revolução Francesa, certamente. Aqui nós temos uma lista com os principais ideólogos de direita entre o século XVIII, o começo do século XVIII, o começo do século XIX e os nossos tempos atuais. Vocês encontram aí o nosso caro conterrâneo, Olavo de Carvalho, o Steve Bannon, que está em plena atividade, né? Ao lado, eventualmente até em confronto com o seu Trump, e o Alexander Dugin, lá na Rússia. Né? Mas aí você se encontra, quer dizer, para as ciências sociais, provavelmente o autor mais conhecido é o Oswald Spengler, né, que teve uma voga importante na primeira metade do século XX. Mas esses personagens todos são extremamente importantes e muitos deles são citados pelos ideólogos de direita contemporâneos, esses que estão aí, o Olavo de Carvalho, o Bannon, esses mais recentes. Particularmente o Évola, o Julius Évola, o Fritjof Schuh, o Alain de Benoit, enfim. O Carl Schmitt foi um ideólogo extremamente importante, um jurista alemão, que foi um dos defensores mais explícitos do nazismo, né? Mas é um personagem que tinha uma autonomia intelectual incrível, que é frequentemente, às vezes, citado novamente, não é um autor completamente banido da coorte intelectual ocidental. Ainda ontem comentava no jantar com o Eduardo sobre uma categoria que ele tomou das epístolas de Paulo, e que está sendo reutilizado atualmente dentro da antropologia, a categoria do catecum. Enfim, todos eles são de grande importância, Demetre, Bonald, Sorel, Morat, enfim. Mas isso obviamente, apenas uma informação à látere, né, para vocês, se quiserem fotografar os slides, para manter, guardar a referência desses autores, quando vocês encontrarem. Eles formularam o que se poderia chamar de uma ideologia para uma visão de mundo. Uma visão de mundo é uma dimensão mais genérica, mais abrangente a respeito da cultura. Né? Você tem uma visão de mundo, enfim, é um espaço de representação do mundo, né? Que pode ser mais ou menos explícito em termos de regras, de princípios, etc. Mais ou menos explícito, mais ou menos formalizado, né? Melhor do que explícito. Os ideólogos tentam produzir catálogos, índices mais precisos daquilo que compõe essa visão de mundo, né? Transformando o que nós podemos chamar de uma ideologia sistemática. Essas ideologias de direita, elas vão conter alguns traços fundamentais. A nostalgia da hierarquia perdida. Né? Eu coloquei aí o príncipe de Talleyrand, que foi um importante membro do antigo regime francês, e que, por vários caminhos, acabou sendo ministro de Napoleão e depois representou a França no Congresso de Viena, etc. Enfim, personagem incrível, e que disse em algum momento que ninguém sabe o que foi felicidade, só sabe quem foi felicidade quem viveu no antigo regime. Enfim, então essa noção de uma hierarquia perdida, de um mundo perdido. Né? Apologia da ordem, de uma ordem autoritária, né? Que é representada fortemente pelo Congresso de Viena, em 1815, que restabelece, após o vendaval napoleônico, né, as regras de uma ordem extremamente precisa a ser seguida do Império Russo a Portugal. Né? Quem quer que tenha assistido a ópera A Tosca, do Verdi, reconhecerá lá naquele drama exatamente um episódio na Itália, né, de um autoritário chefe de polícia perseguindo um jovem revolucionário e sua amante, né? Sua amada, pelo menos. Em terceiro lugar, o nacionalismo, né? A defesa
de uma relação intrínseca entre sangue e território, em alemão, onde essas ideias foram muito circuladas com muita força, Blut und Boden, né? Sangue e solo, território. Em seguida, o populismo, né? Junto com sangue e território, um povo. Essa noção é absolutamente fundamental, ela é recriada, é claro que a noção populos vem do latim, mas ela é reconstruída nesse período pelos ideólogos de direita como uma representação exatamente desse patrimônio, né, de sangue e território. O patrimônio de sangue é um povo, constitui um povo, tem uma língua, a língua também é fundamental aqui, não esqueci de colocar, né? Sangue, território, língua, é o momento em que se pesquisa intensamente o surgimento do folclore, né? Bom, aí é o que eu estou falando no tópico seguinte, que é o romantismo, em que há uma apropriação do cultivo da sensibilidade como um recurso sociopolítico, da sensibilidade humana, que é elogiada, cuja apologia é feita pelo romantismo, né? A partir do século XVIII, sobretudo a partir de meados do século XVIII, em várias áreas ao mesmo tempo, e entre elas a criação da ideia de um folclore, ou seja, de uma sabedoria popular entranhada nesse sangue, nesse território, né, nesse povo. Né? Então você tem os irmãos Grimm recolhendo os famosos contos de Grimm, né, que nós, não sei se agora se vê, porque às vezes as gerações aqui mais jovens já não tenham lido os contos de Grimm, mas enfim, é um elemento fundamental dessa construção. O Goethe vai, em Frankfurt, recolher cânticos e contos da comunidade judaica do gueto judaico de Frankfurt, justamente como uma tentativa também de recuperar essa memória do povo. Né? E isso vocês vão reconhecer em todo o surgimento das ciências da antiguidade, como se chamava em alemão, Antiquitätswissenschaften, né, que incluem o folclore e muitas outras coisas, a própria arqueologia, que se desenvolve intensamente. Há um trabalho muito interessante francês sobre o surgimento ao longo do século XIX das tradições que passam a ser consideradas como eternas. Né? Então, na França, se constituem trajes típicos da Alsácia, da Bretanha, etc., que não tinham existido até um século antes, mas que passam a representar a autoctonia, né, daquela cultura, etc. Então, é um movimento muito generalizado e com uma intrínseca relação entre o romantismo e essa nostalgia de um mundo perdido e essa tentativa de recuperação, de enrijecimento, de cristalização, melhor do que enrijecimento, de cristalização do passado. Né? Em contraposição, muito fortemente, àquilo que está se desenrolando ao mesmo tempo, que é a industrialização, a mercantilização, a globalização dos circuitos econômicos do mundo, né? Tornando cada vez mais a imagem da locomotiva atravessando os campos, né? E sujando o mundo natural com a sua fumaça, com o seu ruído, etc., é uma imagem fundamental do século, da segunda metade do século XIX, né, como um exemplo dessa. Há uma tela do Whistler, que é absolutamente fascinante, de um trem. Ele tentou mais geralmente telas de natureza, assim, tempestades, etc., mas tem uma que é um trem atravessando um campo, uma coisa assim, que é quase como se fosse uma nova figura da Terra, um vulcão, um terremoto, uma coisa assim. Né? Bom, e aí nós temos três personagens que eu cito neste momento, justamente porque eles vão ser dos primeiros a examinar o modo pelo qual essas sensibilidades, levantadas em boa parte pelo romantismo, estão sendo utilizadas na elaboração das novas figuras da multidão e da sugestão. Né? Então, o Marx trata disso de maneira exemplar no 18 Brumário de Luís Napoleão, né? Em que ele examina exatamente como aquele grave evento político que ocorre com a passagem do Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, né, da condição de presidente para a condição de imperador, nesse segundo Brumário, nesse segundo 18 Brumário, e o Le Bon, que escreve A Psicologia das Multidões,
né, que é um livro que vai fazer grande fortuna, vai ser traduzido imediatamente para o inglês, e que descreve exatamente o que ele descreve, tenta analisar de uma maneira muito interessante, muito brilhante, muito inovadora, isso que estava se tornando absolutamente fundamental para a vida política das nações, que eram as multidões, né? Embora tivesse havido, obviamente, movimentos de massa em qualquer outra época, e possivelmente em outras culturas, e certamente em qualquer outra época da cultura ocidental, a multidão moderna, essa que emerge dos graves acontecimentos políticos do final do século XVIII e ao longo do século XIX, ela vai ter qualidades mais específicas, né? Vão ser analisadas justamente pelo Le Bon, vão ser retomadas pelo Freud, particularmente no artigo muito interessante chamado Psicologia de Grupo e Análise do Ego, em que ele retoma o Le Bon e ele procura fazer uma transição entre a sua mediação, melhor do que transição, entre a sua representação do psicodinamismo interno, individual, para as condições sociais e políticas em que isso pode se dar, né? Psicologia de grupo e análise do ego. Havia várias psicologias de grupo, nomes mais ou menos parecidos naquele período. O Wundt, né, trabalha com a psicologia dos povos, Völker, psicologia, etc. Enfim, então há uma grande preocupação com esse fenômeno que se manifestou certamente na Revolução Francesa, mas de maneira mais nítida ainda nas revoluções de 1848, que incendiaram a Europa de cabo a rabo, né? E sucessivamente na Comuna de Paris. A Comuna de Paris é um evento que é imaginariamente muito forte para tudo que se está pensando a respeito do político nessa época. Muito bem. Então, agora voltamos à ideia dos mármores clássicos aos monstros de mármore. O que eu quis dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Vamos aqui fazer um outro percurso também muito rápido a respeito dessa questão do mármore, né? O mármore aí como uma imagem, metáfora do grandioso, né? do esplendor grandioso. O Renascimento tinha revisitado o passado remoto como uma recusa do passado recente, um projeto futuro, né? Expectativas de construção de um novo mundo. Houve um destino diferencial nas artes plásticas, na música, na literatura, no teatro, que eu não vou poder me deter aqui. O Renascimento não é a mesma coisa na música e nas artes plásticas, na arquitetura, mas, enfim, aqui vamos basear muito fortemente na arquitetura e nas artes plásticas. Uma arte essencialmente cortesã, né, inicialmente, mesmo tocante à arte religiosa, como a gente sabe, né, temos a famosa análise do Norbert Elias sobre o Mozart, né, que é um magistral exemplo desse momento de transição crucial, né, da música de corte, que era exigida do Mozart, para uma música de expressão, de expressividade interior, né, que é aquela que ele já deseja apresentar e que o Beethoven vai efetivamente poder levar a cabo com a mudança dos patrocinadores, né, que deixam de ser os reinantes, a aristocracia e o papado, e passam a ser movimentos da própria burguesia, da sociedade civil, de modo mais amplo. Bem, nesse mesmo registro, nós temos o barroco, o desenvolvimento do barroco, como apogeu da política dos Estados-nação. Então, você tem o barroco italiano, você tem o barroco francês, Versailles, etc. Você tem o barroco inglês, você tem o barroco alemão, o barroco da Baviera, mais especificamente, as coisas às vezes vão mais precisas, né? Que parece que influenciou, inclusive, o nosso barroco aqui, o barroco mineiro, né? Através de cartõezinhos que divulgavam as imagens do barroco alemão. Houve uma influência maior do barroco alemão no Brasil do que do próprio barroco português. Muito bem. E aí vem um momento importante para o que nós estamos tratando, a reação romântica ao barroco. Porque o barroco tinha esse compromisso mesmo com o poder de Estado, né? Muito fortemente. São palácios, fundamentalmente, ou são as grandes construções do papado, a reconstrução de Roma, né, feita pelos sucessivos papas do Renascimento até o século XVIII. A reação romântica ao barroco, ela vai se manifestar naquilo que hoje o que se veio a chamar de classicismos. E as novas sensibilidades, aí eu cito Mozart, Elias, e cito uma coisa muito interessante, foi o projeto para a reforma da Acrópole de Atenas, que um arquiteto alemão caracteristicamente romântico, o Carl Friedrich Schinkel, desenhou em 1834. Há um movimento no século XIX, na primeira metade do século XIX, fundamental nesse período, que é o resgate da Grécia clássica. Então,
formam-se exércitos. O Lord Byron, vocês sabem, dirigiu algumas dessas tropas que se dirigiram ao território que tinha sido da Grécia para libertá-la dos otomanos, libertá-la dos turcos. Né? Embora a maior parte da inteligência de fala grega estivesse vivendo em Constantinopla. E a Grécia, tal como ela, àquela altura, o território da antiga Grécia, fosse extremamente devastado, muito, muito, muito pobre e despopulado. Mas, enfim, foi criado um reino da Grécia, até o nosso Pedro II, quando abdicou aqui, o nosso Pedro I, quando abdicou aqui, foi pensado como um dos possíveis reis da Grécia restaurada, né? Acabou sendo um membro de uma casa real da Dinamarca, primeiro da Baviera, depois da Dinamarca. Enfim, mas o que é mais importante nisso? O Schinkel desenha toda uma nova construção sobre a Acrópole, substituindo o Partenon com uma fantasia de mármore moderna, né, que é justamente o classicismo. Então, nós temos aí um dos primeiros grandes monumentos do neoclassicismo, que é o Capitólio de Washington, que é de 1793. A gente não imagina que ele seja tão precoce, né? A mesma época em que o Thomas Jefferson constrói a sua famosa casa, né, neoclássica também, que eu esqueci agora o nome, né, Cláudio, como é mesmo? A casa do Jefferson tem um nome assim também italiano, eu acho que assim. Nós temos aí o Arco do Triunfo, né, de Napoleão. Acabei de ver hoje no jornal que o Trump está planejando um gigantesco Arco do Triunfo, suponho que em Washington, e a matéria dizia assim: só não é tão grande quanto o que Hitler planejava para Berlim. Enfim, nós vamos voltar a esse ponto. Napoleão e o Estilo Império, 1800, 1815. Nós temos essa tela do Thomas Cole, um pintor inglês, que apresenta de maneira muito clara o historicismo. O historicismo é uma tendência estética extremamente importante, que atravessa todo as últimas décadas do século XIX e o começo do século XX. Aqui no Brasil também foi utilizado, né? O estilo Beaux-Arts, né? Belas Artes. Buenos Aires, quase o melhor de Buenos Aires é todo em estilo Beaux-Arts. E esse quadro é extremamente interessante, que é o sonho do arquiteto. Então, vocês veem, desde um fundo lá em que a pirâmide de Gizé está lá, né, a pontinha da pirâmide, e aí vem passando por templos egípcios e termina aqui nessa reconstrução marmórea do classicismo greco-romano. Né? Nesse mesmo período, você tem a generalização do simbolismo, né? Essa é uma tela do Buchan, extremamente interessante, a Ilha dos Mortos, né? em que os volumes dos rochedos e dos ciprestes no meio repercutem, de certa maneira, né, a ordem dos templos clássicos que estavam em voga nesse momento. E aí nós vamos chegando para os autoritarismos mais explícitos, né? Esse é um dos principais escultores do período nazista, né? 1936, o Arthur Breker faz esse atleta do decathlon, né? Que é bem característico da estética, essa estética controlada. Temos aqui a Casa da Arte Alemã, em Munique, 1933, 37, vocês vejam a referência, uma colunata clássica, né? Marmórea. Temos aqui o famoso Foro Itálico, que o Mussolini fez construir em 1932, nos arredores de Roma. O bairro Eur, também construído por ordem do Mussolini, em Roma, em 36, 40. Vocês vejam o arco aberto, né, a estatuária clássica reproduzida, as estátuas na base, no primeiro plano, no primeiro nível do prédio do Eur. Temos a Universidade de Moscou, 1953, né? Não dá para ter muitos detalhes, mas vocês veem lá as estátuas, as referências marmóreas de novo repetidas. Né? Temos aqui no Rio de Janeiro o Ministério da Fazenda, que ainda está lá, não foi demolido, 1938, 43, é o mesmo período em que está sendo construído o Ministério da Educação e Cultura, que é o prédio modernista, um dos marcos do modernismo, quase do lado,
mas, ao mesmo tempo, você tem Gustavo Capanema, né, toda a ala mais modernizante do Getúlio, e aqui você tem um exemplo bastante explícito, né, da ala direitista dos períodos varguistas. A exposição de comemoração do Estado Novo, no Rio de Janeiro, 1938, vocês vejam, né, a verticalidade e a monumentalidade reproduzidas nesse totem, né? Esse monumento, que é bem posterior, mas de um período também bastante significativo, 1968, em Goiânia, esse monumento das famosas três raças, né? Bem, isso assim, esse interlúdio visual nos permite passar, então, para as hipóteses propriamente psicossociais que estão subjacentes a essa apresentação muito sumária que eu já fiz das origens e das manifestações estéticas da extrema-direita, né? Há uma premissa fundamental a discutir, que é a diferença entre um populismo de direita letrado e um populismo de direita popular, propriamente dito. Quer dizer, há uma... Como no momento se pode ver, né? Quer dizer, você tem Olavo de Carvalho, Steve Bannon, etc. Você tem ideólogos, gente que está formulando as linhas mestras, as diretrizes desses movimentos, e você tem a população que vai votando no Trump, votando nos Bolsonaros, etc., né? E que pode ser considerada, de alguma maneira, aderente a algumas das premissas, se não a todas, enfim, de maneira que a gente tem que estudar, que estamos estudando alguns de nós. Bom, o futuro, nesses casos, e eu vou tratar agora mais particularmente do populismo de direita popular, ao qual eu me dedico, só ver uma coisa. Porque eu já falei mais do populismo de direita letrado, agora eu vou falar mais também das análises possíveis do populismo de direita popular, né? É uma categoria um pouco incômoda, essa, né? Populismo de direita popular, mas esse que está disseminado nas populações não letradas ou fracamente letradas, etc. Para essas populações, o futuro é fundamentalmente aquele que fora projetado no passado como um futuro possível. E é nesse processo que se cria, provavelmente, o mais grave ponto de articulação dessa adesão a uma ideologia de direita, que é a frustração e a quebra de expectativas. Ainda hoje, não sei quem aqui leu o Globo, na coluna do Preto Zezé, que é um dos editorialistas do jornal, ele trata exatamente disso, da questão da quebra de expectativas. É impressionante como isso está sendo tornado claro, no momento em que se percebe uma certa erosão da capacidade política do PT, né, e do Lula, e começam a surgir algumas dúvidas a respeito se trata apenas de publicidade ou se trata de alguma coisa mais grave, mais profundo, e ele escreve justamente a respeito desse tema da quebra de expectativas. Segmentos sociais que tiveram vantagens, né, nos últimos tempos, inclusive por causa do PT, né, mas que não encontram saída para as suas expectativas, que se veem cortados, quebrados nesse processo de ascensão, eu prefiro afirmação social mais do que ascensão social, né, já defendi isso em outro texto. Então, a frustração e a quebra de expectativas é recorrentemente presente nas análises a respeito do que leva a essa direitização, vamos dizer assim. Um sentimento de injustiça, que está muito associado à análise que as populações fazem do que eles veem como vantagens para os grupos desfavorecidos. As cotas, Bolsa Família, etc., que são vistas como vantagens indevidas, que algumas pessoas não estão, que algumas pessoas não estão usufruindo, ou que não estão podendo usufruir porque os outros estão usufruindo, né? É uma representação geralmente paranoica, mas, enfim, é uma representação, injustiça, ameaça, nesse sentido, é uma injustiça, é uma ameaça, há um medo crescente de retrocesso nos processos de afirmação social e um tom mais generalizado de paranoia que é bastante reconhecível em muitas dessas manifestações, ligados a esse conjunto de experiências físico-morais que estão aí relatadas. Aí aparece um que é extremamente importante, que é
ressaltado desde o Max Weber. Max Weber foi provavelmente o primeiro intérprete a falar do ressentimento como sentimento social, como uma força importante da sensibilidade humana em ação nos diversos processos históricos, né? Então, o sentimento de que não há futuro que não remeta a uma experiência de carência ou frustração originária. Isso é fundamentalmente o ressentimento, que pode se dar em relação às mais variadas questões, forças, processos, né, de experiência, e que vários analistas, desculpem, eu não fiz a referência ao fato de que essas hipóteses aqui, elas estão lastreadas não só na leitura e acompanhamento de teses que eu orientei, de discussões mais generalizadas, como da leitura de uma vasta literatura que se vem acumulando a respeito do que significam esses movimentos mais recentes no Brasil, né? A Letícia Cesarino tem trabalhado sobre isso, há vários autores que são muito importantes para a compreensão desse processo. Então, eu estou aqui fazendo uma revisão, uma resenha, uma retomada desses pontos que estão presentes na literatura. E um efeito de eterno retorno, ao qual eu voltarei mais adiante. Ou seja, a ideia de que estamos sendo envolvidos numa maré que pode se retornar contra si, né? Ainda nesse registro das hipóteses psicossociais, nós temos uma mais sociológica, vamos dizer assim, que era do Max Weber, vem do Max Weber, que é a resistência antirracionalista dos grupos subordinados. Esse é um tema mais generalizado que o Weber encontrava nas suas análises trans-históricas, trans-sociais, né? Então, a ideia de que os grupos subordinados, eles frequentemente veem a verdade como sendo escamoteada pelos letrados, pelos senhores da razão, né? Pelos universitários, etc. Isso ficou muito vivo na tese que eu orientei tem uma coisa que tem uma chamada. A tese que eu orientei do Wagner Alves da Silva, que infelizmente já não foi publicado, em que ele fez uma pesquisa justamente com senhoras bolsonaristas no diálogo na internet, né? Bem, então você tem algumas contribuições interessantes, eu estou aqui resumindo muito coisas que eu já desenvolvi mais claramente então, no referido artigo. A do Freud, né, que menciona as idealizações coletivas na idade adulta, como a identificação com o líder. O tema do líder é concomitante com o tema da multidão. Tá? Desde o Le Bon, desde o Freud, da psicologia de grupo, o tema da multidão emerge sempre junto com a ideia do líder, né? A multidão, em princípio, é imaginada como sendo comandada por um líder, por alguém que lhe indica para onde encaminhar a sua força. Em Adorno, que escreveu, né, um famoso tratado sobre o autoritarismo no começo do século XX, a natureza infantil, ele vai sublinhar a natureza infantil da angústia que aí prevalece nesses meios, que leva simultaneamente a um estereótipo reconfortante e a uma sensação de onipotência mágica, né? O Adorno dialoga com a psicanálise, com os saberes psi desse período, de maneira muito vívida. Então, ele vai falar de sentimentos muito intensos e íntimos, né? Como esse de um reconforto, né? A ideia de que você faça aquelas ameaças, né? A injustiça, ameaça, paranoia, ressentimento, desculpa, essa ideia de que se você abraça uma causa coletiva que te promete uma restauração, uma manutenção da ordem, né? Isso produz um efeito de reconforto, de onipotência mágica. A onipotência mágica infantil, né, associada habitualmente à infância. E há um exemplo fascinante na literatura, que é um conto do Sartre, que se chama O Nascimento de um Chefe. Eu, às vezes, eu não sei se eu usei no curso como você estava, eu usei algumas vezes em alguns cursos que eu dei, porque é uma brilhante reconstrução, recomposição da trajetória de um personagem, de um sujeito, de um jovem, de uma criança, inicialmente, numa família burguesa francesa, nos anos 20 e 30, no Entre Guerras, e em que ele vai descrevendo como vai se desenvolvendo a má-fé
meio que ele chamava de má-fé, né, na produção desse personagem, até que ele se torna um jovem fascista, né, e adere a um grupo daqueles que iriam ser colaboracionistas durante a Segunda Guerra. Né? Então, esse é um exemplo muito interessante, fica aqui apenas como referência, não dá para examinar, para lhes apresentar exatamente quais são os pontos em que o Sartre reconhece a passagem, o crescimento da má-fé, como você recusa uma determinada relação com a verdade para aderir a essa onipotência mágica, a um estereótipo reconfortante que lhe permite crescer na relação com seus iguais, com seus grupos de pares. Bem, a reação ao tempo progressivo reforça a adesão a linhas de ação morais nostálgicas, né? Inseparáveis da confiança no destino final das pessoas de bem. Não é uma categoria que aparece, né, frequentemente, exatamente nesse populismo de direita popular, né, como tinha dito. Esses dois psicanalistas, o Dunker e o Kupperman, eu vou citar aqui uma passagem deles, né, dessa dicotomia da inquietação versus apaziguamento, que repete o tema do Adorno. Né? Quanto maior a angústia sentida pela sociedade, mais o discurso conservador tende a ser apaziguante para o indivíduo. O discurso progressista é menos encorajador, porque traz à luz preocupações profundas, que só aumentam a angústia dominante. Então, o que estamos vendo aqui é uma oposição que é muito importante para a minha reflexão a respeito desses temas no momento, que é a oposição entre abertura e fechamento. O pensamento de direita é um pensamento que se dirige ao fechamento. Quer dizer, o futuro é representado como passado, ou seja, ele é um futuro fechado, de certa maneira. É um futuro cujas chaves já estão dadas. Né? Você não tem um futuro em aberto. E, pelo contrário, um pensamento progressista, um pensamento humanista, etc., enfim, seja lá o nome a gente possa dar a esse que nós cultivamos na universidade, etc., na academia, é aquele que assume a falta, né? Assume a inquietação, assume a ideia de que não há respostas fechadas, né? Isso é a base do pensamento científico, né? E que nós precisamos seguir adiante, convivendo com as nossas dúvidas, angústias, ou seja, em direção a um futuro aberto. Nós não sabemos o que vai acontecer, nem na nossa ciência, quanto mais na economia e na política dos países em que nós estamos vivendo, etc. Quanto à civilização, quanto à humanidade. Né? Bem, e agora nós temos esse fenômeno curiosíssimo, que são os monstros virtuais. O mármore se transforma em elementos digitais. Né? O universo digital, com suas fake news, seus algoritmos, suas bolhas de circulação, a lógica da plataformização, etc. Então, você tem aí claramente a possibilidade, isso que poderia provavelmente foi pensado como uma lógica da abertura, e muitos de nós assim a utilizamos, né, a internet, etc., abrindo caminhos, possibilidades, a IA nascente, etc., que podemos fazer criativamente com tudo isso, ao mesmo tempo permite fechamentos, né? Permite a disposição em reagir a todas as ameaças de ressentimento pela adesão a nichos de relacionalidade e personalização, organizados como comunidades religiosas, organizações criminosas, grupos de internet. Né? O efeito de coesão de grupo, e eu cito aqui a Chantal Mouffe, que é uma autora muito importante para esses temas, o efeito de coesão de grupo, assim, é realçado como um importante elemento da continuidade da atitude reativa. Então, isso, a tese do Wagner Alves da Silva, que eu mencionei a vocês, demonstrou de maneira muito clara, né, como se constrói, como é vivida essa experiência do estar numa bolha de internet, do estar numa bolha em que você só dialoga exatamente pela lógica dos algoritmos, etc., você só dialoga com os seus iguais, etc., que vão sendo reforçados na sua posição em relação a qualquer alteridade, qualquer abertura. Né? E é muito interessante porque essas interlocutoras do Wagner, elas se consideravam ilustradas, eram mulheres de classe média, baixa, etc., que dialogavam com um universitário, que elas sabiam ser um universitário, que estava fazendo um doutorado, como se ele fosse um ignorante. E elas, efetivamente, tivessem o saber, porque elas estão atentas àquilo que circula na internet, que lhes permite ver o que realmente está acontecendo. De modo que é extremamente interessante como esse processo vem se dando, né, produzindo esses enclausuramentos específicos, né, que certamente estão na raiz de boa parte do que nós temos
que enfrentar ao nosso lado, e possivelmente nas eleições deste ano e nas subsequentes. Né? Steve Bannon, o tema da influência, né, que eu tinha mencionado lá rapidamente, ligado à multidão, etc., o tema da influência do Le Bon, do Freud, etc. O Steve Bannon diz o seguinte, em 2023, as pessoas deveriam ter lido Mein Kampf, lá pelos anos 20, e levado a mensagem a sério. Quer dizer, tudo que aconteceu na Segunda Guerra não chegou a ser a leitura do Mein Kampf a sério. Há alguma coisa a mais a ser feita em relação àquilo que foi o nazismo, o Holocausto, etc., etc., a Segunda Guerra como um todo. Né? Eu não fiz a referência a data da segunda referência, desculpa. Lembrem-se do teorema de Bannon, é ele falando. Se você impõe uma face razoável, né, uma máscara razoável, a um populismo de direita, você se elege. Uma máscara razoável. Bem, é disso que nós estamos, é a isso que nós estamos assistindo, que nós estamos vendo, né? Ao nosso lado, por toda parte, e possivelmente novamente no Brasil. O eterno retorno e o sempre cíclico. Aqui nós temos uma referência bem específica, que é desse livro do Howard and Strauss, The Fourth Turning, a quarta virada, de 1997, que é uma base para a filosofia do Steve Bannon, que eu tomo aqui como um exemplo radical, essencial e radical desse estado de coisas da extrema-direita contemporânea. Mas antes disso, quer dizer, vamos ver aqui rapidamente, quer dizer, como no Ocidente nós tivemos vários tipos de messianismos, ou seja, vários tipos de expectativas a respeito do retorno do tempo, né? Do fechamento e retorno do tempo. Nós temos o Herder, personagem absolutamente crucial da representação romântica da história moderna, né? Que de certa maneira é um inspirador do que veio a ser a antropologia cultural e social. Nós temos a decadência do Ocidente, do Oswald Spengler, já bem mais tardiamente, um século depois do trabalho do Herder, que é um trabalho que influenciou imensamente quer dizer, não foi propriamente o trabalho, o Spengler influenciou ele como pensador do nazismo, embora depois ele tenha se demarcado, se afastado do apoio ao regime, mas certamente a ideia das culturas como seres vivos que nascem, crescem e morrem, né, é um tema desse eterno retorno, desse tempo cíclico que foi profundamente explorado em várias circunstâncias, inclusive pelo Terceiro Reich. Né? O que significa Terceiro Reich? Significa a retomada do Sacro Império Romano-Germânico, o Primeiro Reich, né, que durou do ano 1000 até Napoleão, até o começo do século XIX, né? E do Segundo Reich, que era o Império Alemão, né, fundado no Tratado de Versalhes, né, 1870, se não me engano, 70, 71, e que durou pouquíssimo, né, na verdade, porque foi de 70 até a Primeira Guerra, né, quando foi derrubado. Né? Então, o Terceiro Reich é uma retomada, é um futuro, né, que se apresentava como futuro, o Terceiro Reich que o Hitler estava construindo, é a retomada de dois impérios que nasceram, cresceram e morreram. Né? Então, a minha primeira visita à Argentina, no comecinho dos anos 70, encontrei no chão, numa calçada, assim, um papelinho escrito Perón vuelve. E eu peguei aquilo e guardei perplexo, que Perón, naquele momento, estava exilado na Espanha, parecia o passado mais remoto possível da nossa nobre nação vizinha e irmã, e não é que Perón voltou, foi reabilitado, e depois dele desabilita a sua viúva, uma coisa inacreditável, quer dizer, aquele que tinha sido um ditador populista característico, típico, né, do grande período dos ditadores populistas sul-americanos, né, junto com Vargas, com Cárdenas, etc., está ali, estava voltando. Bom, esse livro, The Fourth Turning, do Howard Strauss, é um livro que está sendo inspirador para vários desses movimentos de construção de um futuro como passado à nossa volta. Né? E, desculpem, tem uma citação grande, mas eu acho que é significativa porque ela inclui, inclusive, um personagem que está na fronteira da antropologia, que é o Mircea Eliade, né?
que é citado, trabalhado em antropologia da religião. Rejeitamos essa premissa profunda dos historiadores modernos ocidentais de que o tempo social é um tempo, seja linear, contínuo progresso ou declínio, ou caótico, complexo demais para revelar qualquer direção. Pelo contrário, adotamos a percepção de que é comum a quase todas as sociedades tradicionais, a de que o tempo social, sociedades tradicionais, veja, então estamos voltando à representação das sociedades tradicionais, de que o tempo social é um ciclo recorrente, em que os acontecimentos se tornam significativos apenas na medida em que eles são aquilo que o filósofo Mircea Eliade chama de reatualizações. No espaço cíclico, na medida em que você afasta os acidentes mais temporâneos, os acidentes e a tecnologia mais contemporânea, você se vê às voltas com um número limitado de atitudes sociais, né, que tendem a reaparecer em uma ordem fixa. Então, isso é exatamente o Spengler. É, em boa medida, o Herder. E certamente está presente no pensamento de boa parte desses ideólogos que estão sustentando o Trump nos Estados Unidos, o Putin na Rússia, né? Vocês vão ver alguns exemplos imaginários aqui que permitem... Bom, eu aqui me lembrei de eu estou terminando, se perdi a noção do tempo, a passagem dos monstros de mármore para as próteses de mármore, né? Pedaços de mármore que usamos nos ouvidos, no nariz, na boca, né? São próteses de mármore que nos fecham, do mesmo modo como as colunas de mármore, os pedimentos de mármore. E me lembrei do Eduardo Vieira de Castro, né, num artigo muito, muito clássico, né, que é aquele em que ele comparava o sistema mármore e a murta, né, está na bibliografia, em que ele trabalhava como que os catequistas da Igreja Católica se viam às voltas com um dilema complicado ao lidar com a conversão do gentio no território brasileiro, né, que passava a ser considerado como brasileiro. O fato de que eles aspiravam pela representação de uma alma estável, né, de uma representação de si que compunha exatamente a ideia de que você tinha uma alma eterna pela qual você era responsável, tudo que você fizesse durante a sua vida tinha a ver com a salvação dessa alma e terminava tudo nas mãos de Deus ou do demônio, né, num determinado momento. Enquanto que a representação que eles encontravam entre os selvagens nativos era uma representação fluida, uma representação muito associada ao que o Eduardo depois descreveu como perspectivismo, etc., né? Uma representação que está associada a movimentos de metamorfose, de transformação de si, etc., que eram efetivamente mais característicos daquelas visões de mundo, né? Ou seja, havia uma expectativa de mármore na cabeça dos catequistas cristãos, né? E havia um mundo de mirto, murta. Acho que o mirto ou murta é a mesma planta, né? Tem as duas formas. Não lembro se o Eduardo usa mirto ou murta. Murta, né? No título do artigo ele usa murta, eu prefiro mirto. É uma planta por que ela está sendo usada? Por que estava sendo usada pelos catequistas? Por que o Eduardo retomou? Por que eu estou retomando aqui? Porque a murta, o mirto, é uma planta que se poda para fazer essas guarnições de jardim, esses topiários, né? Você recorta, então faz uma sebezinha, pode produzir formatos, uma ave, uma pirâmide, etc., né? Então, os jesuítas e os outros catequistas, não é isso que eu estou falando, não é a palavra que eu estou, os outros sacerdotes, evangelizadores, que estavam tentando fazer as conversões, eles viam aquele mundo associado ao mirto, que crescia de novo. Então, você podava, ele crescia de novo. Você podava, ele crescia de novo. Quer dizer, uma tarefa eterna, ao invés das colunas de mármore que podiam sobreviver durante milênios, né, como as que ainda hoje assombram o espaço mediterrâneo. Muito bem. Então, o mármore contemporâneo e sua permeação das grandes estátuas às pequenas próteses. É interessante que, embora vários dos fascismos ou dos governos de extrema-direita, dos populismos de direita, estejam construindo
monumentos marmóreos à nossa volta, hoje, neste momento ainda, os nossos não têm essa disposição. Porque eu acho que eles substituíram, justamente por isso que eu estou usando essa ideia da prótese. Em vez de construir elaborados monumentos, preferem tampar os seus sentidos com pequenas próteses de mármore, né? E fazer com que essas próteses sejam desenvolvidas, disseminadas, adotadas pela população, de modo a votar, de uma certa maneira, nos diferentes momentos políticos que nos aguardam, né? Aí eu jogava essa frase retórica no fim: será possível compreender, rebater, resistir? É isso que todos nós estamos inquietos, né? É com isso que todos nós estamos inquietos. Não temos respostas, e não temos respostas fechadas justamente por isso, porque nós vivemos em aberto, porque nós não queremos ter uma resposta completamente fechada. Nós sabemos que não adianta esperar ter respostas fechadas já. Tudo é murta à nossa volta. Tudo está crescendo, se transformando. Nós temos que tentar entender por que se transforma ou não, qual é o humus, qual é o ambiente, qual é a atmosfera que permite que essas murtas se desenvolvam de maneira adequada ou não a uma modernidade positiva, humanista, etc. Mas é só o que nós podemos, infelizmente, fazer, além de votar corretamente, sempre possível. Bem, aqui nós temos alguns exemplos mais contemporâneos do mármore à nossa volta. Não sei se vocês conhecem esse personagem. Bom, elas são autoexplicativas, né, me parece. Vocês veem aí as colunas de mármore, que não deve ser de mármore, mas, enfim, ele imita o mármore, né? Enfim, esse templo, supostamente reconstrução do templo de Jerusalém, né? Aqui nós temos Putin assumindo um novo mandato no Kremlin, à sombra da águia imperial. Aquilo que está lá atrás é a águia imperial. É um czar. É uma retomada da Santa Rússia, né? Impressionante. Vejam só a mise-en-scène. Pete Hegseth, esse notável personagem com a famosa Cruz de Jerusalém escrita em grande escala no seu peito direito. O Oval Room, todo redourado por Trump. O Oval Room não era assim, não tinha. Ele dourou tudo isso, gente, que vocês estão vendo, as molduras, esses elementos junto ao teto, esses da parede, sobre enfim, é uma coisa assim. Aqui, quer dizer, ele tem uma preferência pelo ouro em vez do mármore, mas é o mesmo efeito, né? É o mesmo efeito de uma permanência, né? A expectativa de uma permanência que reitera o passado, né? Que retoma o passado, retorna e retoma o passado, né? O novo salão de baile da Casa Branca, desenhado pelo Trump. Vejam vocês. E, ao mesmo tempo, está aí que está embaixo, na nota aí, abaixo, houve uma ordem executiva da administração do Trump priorizando os estilos clássicos e tradicionais para todos os prédios novos do governo federal nos Estados Unidos. Então, tem que ser grego, romano ou georgiano, que é um também bastante antigo, né? Um estilo inglês que foi exportado para os Estados Unidos na época da independência. Então, vejam vocês, né, como os monstros de mármore continuam sendo erigidos à nossa volta, né, para nosso desespero e para nossa preocupação e continuada dedicação aos estudos que permitam nos entrever alguma luz por trás desses tristes eventos. Aqui tem uma bibliografia, se alguém quiser fotografar para copiar, né, estão referidos o Dunker, o Poirier, a Chantal Mouffe, né, alguns autores menos conhecidos, alguns são muito conhecidos, outros são menos, né? Está aí, já falei demais, né? Já passei do meu tempo? Não. Está aí um texto que eu ia tirar e acabei não tirando, que é o do Ernest Jünger, que foi um autor... Hein? Eu adoro esse livro. Você leu o Penhasco de Mármore? É fascinante. Ele foi um adepto do nazismo, aderente ao nazismo, até um determinado momento. Depois que o nazismo tomou posse, ele se afastou progressivamente
e escreveu esse livro fascinante em 1939, ou seja, já estava o nazismo em plena, a guerra já estava desencadeada, né? Em que ele me chamou a atenção. Eu já o tinha lido há muito mais tempo, mas reli agora, nessa ideia dos penhascos de mármore, né? Ele é uma espécie de uma utopia, né? Uma ilha, uma terra desconhecida, né? Onde se contrapõem diversos tipos de humanidades, né? Mas no centro dessa contraposição de diversos tipos de humanidades, umas mais violentas e fechadas, outras mais abertas, mais ligadas ao mar, né? A possibilidade do navio, do sair para o horizonte, existe no centro essa ideia dos penhascos de mármore, né? Que é como que uma imagem absolutamente crítica para compreender, possivelmente, a leitura que ele já estava fazendo da questão fundamental do seu tempo, em 1939, que era o surgimento do nazismo e suas repercussões variadas aí pela terra, o Japão, a Itália, né? E os seus aliados durante a Segunda Guerra. Mas, enfim, esse é apenas uma referência assim, final, para quando vocês quiserem ler. O livro está traduzido, bem traduzido, de modo que é para dar um perfume final dos penhascos de mármore a respeito dos monstros de mármore. Muito obrigado. Bom, nós vamos abrir em breve para perguntas, se as pessoas quiserem já ir elaborando suas perguntas, né? Eu vou aproveitar a minha posição aqui só para fazer alguns comentários que a palestra do Luiz Fernando me fizeram pensar, e depois já abro para a palavra de vocês. Eu vou até começar pelo final, porque esse livro do Ernest Junger é realmente fascinante. Não sei se alguém já leu aqui, né? Tem essa edição da Kozak Naif, que é a que eu tenho, que eu li, e eu reli também esse livro ano passado, porque justamente nesse nosso cenário, né, de extrema-direita, porque da maneira como eu vejo, o livro é uma alegoria, né? Ele não é um livro que é, digamos assim, uma história literal, né? Mas esses personagens que vão interagindo, você vai paulatinamente vendo como eles vão sentindo, né? A partir de coisas pequenas do cotidiano, o avanço desse autoritarismo, dessa experiência de fechamento, de enclausuramento, de sufocamento, né? E é muito interessante como o livro consegue trazer isso de uma maneira literariamente muito bem feita. Muito bem escrito. É muito bem escrito, né? E então assim fica realmente, mas eu acho que é muito interessante, né? Você ter trazido esse uma pena que, né, poderia, né, trabalhar mais até com esse texto, mas é muito interessante isso. Agora, eu queria só fazer uma pergunta, né, sobre um aspecto central da sua fala, Luiz, é justamente a questão da abertura e fechamento, né? E aí eu queria só fazer uma pergunta ali, né, levantar uma questão sobre isso, né? Porque você falou a partir também do trabalho do Wagner, né? Alfredo Wagner? Não. Não, do Wagner Alves da Silva? Wagner Alves da Silva, né? Que como as pessoas, às vezes, né, mesmo situadas nesse populismo de direita, né, muitas vezes marcadas, inclusive, por teorias da conspiração, né, por coisas que possam ser fake news e coisas desse tipo, elas se consideram, muitas vezes, pensadores críticos, né, que estão tendo um acesso à realidade que não... mas que isso, muitas vezes, acontece por meio de um fechamento que faz com que elas tenham a sua posição sendo reiterada, né? O que eu fiquei aqui um pouco pensando é que esses processos, né, que a gente vê que você está levantando, né, da questão da quebra de expectativa, do medo de avanço, né, de certas afirmações sociais da sua posição,
né, ou coisas desse tipo. Isso é algo que permeia toda a nossa experiência contemporânea, né? Eu acho que muita gente tem dificuldade em ver um futuro melhor, digamos assim, Sim, né? Que a sim. sua expectativa não seja quebrada, né? Não seja frustrada, né? E aí a minha questão é se você tem alguma reflexão sobre as maneiras pelas quais a gente pode continuar pensando com esse futuro em aberto, como você falou assim, essa é uma dimensão progressista que a gente cultiva na universidade, né? Mas parece que isso é cada vez mais difícil de ser cultivado. Sim. Essa dimensão de um futuro aberto, que é também uma das dimensões que a gente pode pensar no futuro aberto, é a incerteza. Sim, né? É um futuro incerto. Né? O futuro aberto não é só o futuro, né? Porque o progresso ele é também já uma noção de futuro razoavelmente fechado. Você sabe que vai ser melhor, né? Tem uma ideologia do progresso, né? Que você sabe que o futuro vai ser melhor que o passado. Sim, o progresso, sim. Né? Mas a gente está falando de um cenário em que a abertura para o futuro ela é experienciada muitas vezes como uma incerteza, com medo, né? Mas me parece que é justamente isso que você está falando que faz com que as pessoas procurem as próteses de mármore. Sim, Né? Procurem alguma coisa para dar essa segurança que esse futuro aberto... É o que o Adorno falava e o Duncan repete. Tá? Então, a minha questão é um pouco... será que é possível continuar cultivando? Em que medida seria possível a gente continuar cultivando esse futuro aberto, né, nesse cenário, se você tem aí alguma dimensão mais de um otimismo? Eu gosto muito da formulação de um autor que fala esperança sem otimismo, né? Mas não sei se a gente tem uma formulação possível, né, para a gente pensar esse futuro que é aberto e que a gente muitas vezes experiencia como incerto, né, mas a gente tentar manter uma disposição para isso ao invés de ceder para as próteses de mármore, né, porque parece ser o caminho mais óbvio, né? E eu achei muito interessante ali no trecho que você traz do Fourth Turning, né, dos autores ali, quando eles falam que é isso que torna significativa aquela experiência, né? Eu anotei aqui become meaningful, né? Eles colocam, né? E é uma coisa que eu tenho pensado na discussão sobre futuro, que é a necessidade de pensar como as coisas passam a ter sentido, né? Pensando aí um pouco com o Weber também da perda de sentido decorrente do desencantamento do mundo, né? O mundo perde sentido, né? E aí o sentido passa a vir da fé no progresso. Né? Só que se você não tem mais a fé no progresso, até um certo ponto, quando você perde também a fé no progresso, me parece que é esse o cenário também contemporâneo, em que a gente não tem mais alguma coisa que torna significativo, que dota de sentido essa abertura para o futuro. Se dissolve no ar. Hoje em dia isso prevalece. Não sei se você tem alguma questão sobre essa dificuldade da manutenção desse espírito aberto, né, ou não, enquanto as pessoas se inscrevem, podem ir levantando a mão depois para a gente... Há uma primeira questão a respeito do espírito crítico das interlocutoras do Wagner, que eu queria voltar depois, que é um ponto aí que tem que ser desenvolvido, mas a sua questão central, ela merece a seguinte reflexão, a minha, né? O fato é que nós, esses personagens que você acabou de escrever, somos uma experiência especialíssima na história da humanidade. Os diferentes somos nós. A maior parte, por exemplo, quando esse ideólogo do Bannon se refere às sociedades tradicionais, assim, ele tem razão, de certa maneira. Efetivamente, 99,9% das sociedades humanas viveram em regimes hierárquicos, em regimes fechados, nesse sentido, de algum modo fechado. Nós somos uma cultura que se propôs uma tarefa inglória, uma tarefa
absurda, até um certo ponto. Né? Não é à toa que a nossa filosofia circula em todas as noções como absurdo, né? O Camus está aí, por exemplo, porque, efetivamente, nós destruímos tudo, todo o solo que subjaz aos nossos pés. Esse é o nosso princípio. Nós não podemos continuar, efetivamente, confiando em que tudo aquilo que nós acreditamos, em que os valores com que nós crescemos, etc., seja definitivo, seja absoluto, seja verdade única. Né? Há um episódio muito interessante, eu gosto muito de um artigo do Durkheim, que se chama Os Intelectuais e os Intelectuais e o Individualismo, exato. Né? Que é um artigo que ele escreveu muito pensando no caso do Dreyfus, que eu mencionei aqui, né? Em que ele toma a palavra como intelectual, né? Como intelectual portador desses valores, da liberdade, etc., de oposição ao autoritarismo que tinha levado à condenação e à prisão do capitão Dreyfus, mas ele, ao mesmo tempo, reconhece no artigo que essa é uma ideologia, que é o individualismo. Então, é muito interessante o artigo por isso, porque eu acho que é a primeira vez em que, ao mesmo tempo, um autor do Ocidente fala do seu valor como sendo um valor que não pode ser, enfim, que tem que ser defendido, mas que, ao mesmo tempo, é um valor relativo. Não é um valor absoluto. Não é um valor absoluto do ponto de vista da história, do ponto de vista da antropologia, da sociologia. Né? Então, é aí que se cedia essa minha resposta a você. Quer dizer, nós temos que lutar mais bravamente do que qualquer outra cultura pela sobrevivência dos nossos ideais, porque eles são contraditórios, absurdos, impossíveis de estabelecer sobre a face da Terra. Né? Como você mencionou bem agora, quer dizer, o que era o progresso, o que foi o progresso, que nos trouxe aqui essa situação absolutamente, né, excepcional, de facilidades de internet, microfone, etc., etc., Uber, né, que me trouxe para cá. Tudo isso nos leva, ao mesmo tempo, ao antropoceno, à destruição do mundo. Cada pequeno uso que nós estamos fazendo dessas tecnologias está implicando em alguma destruição, em algum momento, desse planeta já depauperado. Né? Aquela ideia de que, se a China começasse a ter um padrão de consumo igual ao dos Estados Unidos, o planeta fecharia em 2 dias. Né? Então, como você disse, quer dizer, a visão do progresso, que sustentou o Ocidente de uma maneira muito vívida durante 3 séculos, pelo menos, né? 20, 19, 18, 3 séculos, mais ou menos 3 séculos, um pouco mais, se contarmos desde o Newton, né? Ela pode desaparecer até fisicamente. Né? No jornal hoje, se não me engano, ontem, tinha uma matéria que eu não cheguei a ler, dizendo que a humanidade não durará mais do que 50 anos. Enfim, bom, fica muito difícil, não é, para quem pretende defender suas ideias, seus modelos políticos, sociais, etc., fazer alguma coisa acreditando que daqui a 50 anos tudo isso desaparecerá como fumo. Né? Enquanto que qualquer outra visão de mundo dessas reacionárias, conservadoras, de extrema-direita, fascistas, etc., elas têm uma resposta para isso, sejam com as suas vertentes religiosas ou não. Né? Claro, as religiosas, aí se acrescentam outros tipos de messianismos, etc., dependendo da denominação, dependendo do grupo, etc. Mas mesmo as versões laicas tendem a considerar que, antes que aconteça o Armagedon, alguma coisa de fundamental vai ser atingida, que é esse retorno ao passado perdido, né? Que é essa recomposição de um equilíbrio, de uma harmonia, enfim, a Idade do Ouro, né? Reconstituída sobre a face da Terra. De modo que, para eles, é muito mais fácil, de um modo geral, agir, porque eles se sustentam, o fechamento lhes permite se sustentar sobre um solo que lhes parece sólido. Enquanto que o nosso solo nunca é completamente sólido. Né? Nós acreditamos nele, nós lutamos por ele, nós daremos eventualmente nosso sangue por ele, mas nós não temos certeza sobre a sua solidez,
sobre qual é o elefante que está por baixo da tartaruga, que estava né, lá por baixo desse universo. É assim que eu responderia a sua questão. É assim que eu penso, pelo menos, é assim que eu sinto também. Porque nessa altura é tanto sentir como pensar. Né? Mas antes que venham outras perguntas, a questão quando você colocou a respeito das interlocutoras do Wagner Alves da Silva, essas senhoras que se acreditam donas da verdade e que exercitam um certo espírito crítico. Isso é muito interessante, eu não tinha pensado dessa maneira. Quando você falou que elas exercitam um pensamento crítico, eu pensei que é preciso dizer que todos esses personagens, aquela lista dos ideólogos de direita, são personagens críticos, todos eles. São pensadores hábeis, a maior parte deles, não são qualquer porra-botas, né? Talvez Olavo de Carvalho só. São pessoas só que a crítica, aí no caso, é a crítica ao status quo, é a crítica à hegemonia do pensamento liberal. Né? Esse é um ponto extremamente importante, é o fato de que a ideologia de direita ela se estabelece porque ela percebe que há uma tendência à hegemonia da perspectiva da visão de mundo liberal. Ela percebe isso muito rapidamente, desde o tempo da Revolução Francesa. Né? E se eles estão escrevendo, se eles estão pensando, sejam os macro-ideólogos, os grandes, sejam essas senhoras na internet, que frequentam grupos de WhatsApp, que são do seu círculo, da sua bolha, eles estão exercitando o pensamento crítico, mas é um pensamento crítico de denúncia do status quo, do establishment. Né? Eles se opõem ao pensamento que eles consideram como conservador, que é um pensamento estabelecido, um pensamento que reina na universidade, um pensamento que inspira as políticas sociais, que são coisas que estão aí. A permanência do PT no governo do Brasil é o seu pior trunfo, porque é exatamente contra isso que se erige boa parte dessa resistência, dessa oposição. A ideia de que eles estão aí há muito tempo, de que eles já fizeram tudo o que eles queriam, entendeu? O que é uma contradição também, porque ao mesmo tempo é acusação de comunismo, e o comunismo que nunca veio, né? De modo que, enfim, se fosse para raciocinar do ponto de vista aberto, as condições seriam outras, mas o raciocínio é crítico nesse sentido, crítico do status quo. Obrigado, Luiz. Passar ali a palavra da Fabíola e depois do Anderson. Bom, obrigada, Luiz. Eu queria dizer para as estudantes e os estudantes que estão aqui, que vocês puderam ver, sentir um pouco do que é o privilégio de ter tido aula com o Luiz Fernando, ter sido, né, formada pelo Luiz Fernando, então acho que deu para sentir isso. Queria compartilhar e agradecer mais uma vez. E queria fazer um comentário, Luiz, porque quando você estava ali descrevendo, né, as hipóteses psicossociais 1, quebra de expectativa, sentimento de angústia, percepção de vantagens indevidas, né, ameaça, medo, paranoia, ressentimento, efeito de eterno retorno. E depois, quando você volta a falar dos monstros digitais e da expectativa, né, de um permanente retorno ao passado, o tempo inteiro eu fiquei pensando nesse universo que tem sido chamado de machosfera. Sim. E de todos esses variados e intensos grupos, né, altamente misóginos e violentos que estão cada vez mais em voga e, para espanto nosso, se consolidando e se procriando, enfim. E eu fiquei muito reflexiva aqui, porque exatamente essa estrutura que você está descrevendo parece se aplicar também a esses grupos, né? E, por outro lado, são grupos que a gente não pode dizer que estariam do lado dos oprimidos, mas que têm exatamente se colocado nessa posição de oprimidos, subjugados pelas mulheres ou pelos movimentos feministas, de modo mais particular, e nessa expectativa, né, de um retorno, né, uma recuperação desse
status quo em que, afinal de contas, os homens tenham esse lugar, né, de respeito e de autoridade que lhes seria devida e tal. Então, queria perguntar se você tem pensado isso conjuntamente, né? Eu acho que, para além de toda a discussão mais ampla sobre a ideologia de gênero, que é uma coisa, né, que a gente também vem pensando, eu acho que essa expressão desse, né, esse backlash, essa reação, eu acho que é algo também que a gente precisa considerar nesse contexto conservador. Excelente, Fabiola. Efetivamente tem tudo a ver, faz parte desse quadro, né? Eu trabalhei num artigo já há alguns anos atrás, a ideia do backlash, que foi recentemente usada aqui no Brasil pela Bibi Gregório, mas que é a mais corrente no mundo, fala anglo-saxã, né? Na época eu chamei de agonismo dialético, e tentava lançar mão do conceito de cismogênese do Bateson, que você conhece bem, alguns outros aqui também conhecerão. O conceito de cismogênese que o Bateson desenvolveu na análise do Navier, né, da cerimônia do Navier, consiste exatamente na ideia de que você tem uma díade de algum tipo, que pode ser duas nações, duas pessoas, né? Depois ele desenvolveu isso mais adiante nas suas outras fases de vida, né, o Bateson, fases acadêmicas. A cada tomada de posição de um dos elementos de uma díade corresponde uma reação de enfatização da posição do elemento P, né? De modo que vai havendo um backlash em cada momento e vai havendo uma progressiva distanciamento das duas posições até que intervenha, segundo ele, alguma outra circunstância histórica, social, etc., que faça com que se restabeleça algum mecanismo de recomposição da unidade perdida por esse agonismo, que eu chamei de agonismo dialético por isso, que é uma contraposição, ao mesmo tempo a dialética está sempre em movimento e transformação. O que efetivamente tem essa questão a ver com o que nós estamos colocando é o fato de que, o que eu estava antes colocando, é o fato de que você tem a sensação crescente, de um modo geral, e mais especificamente em relação a diversos pontos das legislações contemporâneas, inclusive brasileiras, a impressão generalizada de que o efeito liberal está se tornando hegemônico e que ele obriga a população a uma atitude coerente com aquela posição. Então, a Lei Maria da Penha, né, no caso, ou qualquer outra legislação protetora das especificidades e da condição feminina na sociedade brasileira, é vista como alguma coisa que prende, que limita, que diminui a capacidade, a potência, vamos usar a potência no sentido, né, múltiplo, com todas as suas conotações, do segmento oposto, ou seja, a machosfera, etc. Está acabando de haver mais uma polêmica com os Casarré, né, aquele ator que vai abrir um curso para machos, para homens, né, alguma coisa assim. De modo que, efetivamente, é um processo que só tende a crescer na mesma medida em que haja a afirmação da liberdade, da defesa da igualdade e da singularidade ser respeitada do segmento feminino da sociedade, a tendência é que cresçam esses movimentos misóginos, esses movimentos de tentativa de refechamento, porque a legislação protetora é vista como fechamento por eles, fechamento da sua liberdade, a liberdade de ser como eles deveriam ser. Mas, ao mesmo tempo, essa maneira de ser que está sendo defendida é aquela maneira que era. Então, voltamos à questão do futuro com o passado. Quer dizer, é preciso que você, para se afirmar, retorne à posição prévia, aquela que existia, às vezes, muito mais fantasiada do que real, né, em relação à emergência da intervenção liberal, certo? Isso não é só na área da relação entre homem e mulher que acontece. Isso acontece em relação ao movimento homossexual, à transfobia, né? Isso acontece em várias áreas, em que se vê como em que as atitudes liberais, a legislação liberal é vista como uma coerção que vem de cima,
arbitrária, inspirada pelos universitários, toda essa casta, enfim, dotada de vantagens excepcionais, né? Essa é a visão, e para que se resista a isso é preciso retornar a um passado perdido, aquele onde você não tinha pessoas que transicionavam o gênero, ou que negociavam as suas posições de sexualidade, etc. Né? Então, esse é certamente um dos sintomas, uma das áreas sintomáticas, não é nem um sintoma, é uma área sintomática extremamente graves desse processo todo que nós estamos assistindo. Daí a correlação quase inevitável e necessária entre esses processos e um pensamento de direita, porque efetivamente é um pensamento do fechamento de um retorno ao passado, é de um futuro pensado como passado. A restauração, o restabelecimento das condições perdidas em função do avanço das iniciativas liberais. Concorda? Então, mais uma vez, agradecer ao professor Luiz Fernando pela aula, como sempre, com a própria barbeiradice, é um privilégio sempre de ouvir. Ao longo da sua fala, você fez referência também à questão da intelectualidade, intelectualismo, e tem um texto da Mariana Chauí, eu particularmente eu gosto, que ela, se não me engano, do início dos anos 2000, que é intitulado O Silêncio dos Intelectuais. Né? Ela retoma algumas discussões, principalmente da filosofia política, o diálogo entre o Jean-Paul Sartre e Merleau-Ponty, né? Principalmente no maio de 1968, inclusive os debates ocorridos entre Sartre e Merleau-Ponty, principalmente no campo da vida política, né? Mostrando como o intelectual tem um papel fundante, né? Na vida política, aquele que interfere também na vida social, política e assim por diante. E nesse texto, né, ela retoma isso para tensionar um pouco o cenário nacional, ou seja, o cenário brasileiro. E a minha pergunta é, como você, mais do que uma pergunta, se for possível, eu ouvir, como é possível pensar a atuação do intelectual hoje? Qual é o papel do intelectual hoje no cenário político que você mesmo acaba de descrever, dentro outros colegas, né, que tomam o cenário político, principalmente essa extrema-direita que tem tomado um espaço, né, muito importante também na vida social, na vida política. Onde estão os intelectuais? Qual é o papel do intelectual hoje? Qual é o papel da ciência, da universidade, da academia hoje nesse cenário? Certo. Primeira coisa, Anderson, é que a categoria intelectual é uma categoria bastante ampla, né? Quer dizer, ela abarca segmentos muito diferentes das sociedades modernas. Você tem desde a ideia de um intelectual orgânico, né, o modo do Gramsci, até a ideia do intelectual engajado, como às vezes se fala de intelectual público, né? Acho que era a categoria que eu usei quando se fez o elogio do Gilberto Velho, depois da morte dele, que era um intelectual, acho que não era público, eu dizia, não, intelectual, um intelectual que fala, que escreve nos jornais, que defende posições de maneira pública, não trabalha apenas na universidade, não vive apenas da exposição das suas ideias e da discussão dos seus trabalhos no âmbito da academia e da universidade. Não é intelectual militante, nem intelectual, enfim. Mas, enfim, intelectual militante também pode ser utilizado, né? E você tem, ao mesmo tempo, intelectuais de direita e intelectuais de esquerda. Né? Quando eu fiz aquela lista dos ideólogos de direita, são todos intelectuais, por todos os caminhos que se possa classificá-los. São personagens que eram capazes de expressar ideias de uma maneira articulada, né, e de apresentá-las de maneira pública razoavelmente coerente. Né? A gente pode discordar deles, claro, mas não pode lhes recusar a categoria de intelectuais. E falei, ao mesmo tempo, do surgimento dos intelectuais de esquerda, do Jacques, do Zola, do Durkheim, etc., desses intelectuais que se consideravam e que se continuam se considerando
parceiros e herdeiros do iluminismo, da ideia de uma vitória em algum nível da razão e da reflexão e da abertura, né? Justamente esse ponto. De modo que é difícil dar uma resposta única para a sua questão. Todos esses intelectuais são fundamentais, né? Sejam os de direita, sejam os de esquerda, sejam os orgânicos, sejam os mais eruditos, né? Eu acho que talvez mais importante do que a categoria intelectual seja a categoria dos veículos de apresentação e de circulação das ideias dos intelectuais. Hoje em dia, o surgimento da internet, com todas essas possibilidades que eu mencionei aqui rapidamente, né, abriu um caminho para exposição da posição de intelectuais que é completamente diferente de há 20 anos atrás, né? Quer dizer, você pode ter a produção de canais de exposição, de defesa de ideias e, portanto, intelectuais micro, numa bolha específica em relação à baixosfera, o que não quer dizer que não sejam intelectuais, são pessoas que estão pensando, que estão tentando organizar certas ideias em relação a isso, né? Isso é diferente, é claro, da nossa ideia do que seja um macro-intelectual, um intelectual que efetivamente está aberto, de novo, a imagem do aberto e fechado se apresenta, né? E que está se contrapondo às micro mensagens que estão circulando aqui. Hoje em dia é completamente impossível, inclusive agora com a inteligência artificial, quer dizer, já é difícil até saber qual é a autenticidade e a qualidade do que está circulando como testemunho de intelectuais, porque se alguém apresenta um texto razoavelmente coerente na internet, seja ele de qual origem for, é um texto intelectual, nesse sentido de apresentar ideias, de discuti-las, né, de apresentá-las de modo a serem debatidas, né? Então, eu acredito que o mais importante do que a categoria intelectual sejam os veículos e os modos pelos quais essa intelectualidade, entre aspas, se manifesta e é capaz de conquistar corações e mentes, né? Enfim, então nós temos aqui a aula, uma conferência, é um veículo na universidade. Nós temos aqui, 20 pessoas, né? Uma aula, a transmissão, se isso está sendo gravado, se isso for colocado em um veículo público, né, isso vai ter uma outra repercussão. E essas ideias poderão fertilizar ou não, ou produzir agonismos dialéticos em relação a uma série de outros segmentos da sociedade que odiarão isso tudo, né, e ficarão mais enrijecidos nas suas posições fechadas, que já não fechadas. Os jornais são fundamentais, mas os jornais estão perdendo terreno em relação à internet, né? A ideologia dos jornais é um problema sempre debatidíssimo. O Globo é um jornal de direita? Não sei, eu acho que hoje em dia não se pode dizer isso, mas há quem considere, mas quem não leia o jornal Globo, porque eu considero como um jornal de direita. Há diferenças entre os articulistas e os editorialistas. Às vezes você tem um editorial que você não vai né? Você tem um editorialista que merecerá os seus aplausos, né? O Bernardo Melo Franco, coisas desse tipo. A maneira como as notícias são veiculadas, né? Como você descreve o atentado ao Trump, é uma maneira intelectual, que o jornalista está escrevendo, de descrever o que aconteceu. Mas a maneira como você descreve, ela pode caminhar numa direção ou em outra. Mas isso é uma coisa que vem desde o século XVII, né? É um livro que eu adoro, do Luc Boltanski, que se chama La Souffrance à Distância, o Sofrimento à Distância, em que ele descreve como surgiu essa esfera pública da circulação das ideias intelectuais, né, nos cafés, né, particularmente na Inglaterra, dos cafés, dos jornais, dos primeiros jornais, né, que se chamavam observadores, né, o Observatório Romano, até hoje se chama assim, os cafés, os jornais, o teatro, né, enfim, elementos justamente de circulação de ideias, né. Há análises históricas fascinantes, é de um dos historiadores dos análises, não me lembro qual deles agora, que fala como a Revolução Francesa foi carregada pelas publicações, né, por publicações que estavam circulando e que não eram a enciclopédia, mas eram diluições, formas mais
mais palatáveis, né, de circulação das ideias que os enciclopedistas, os iluministas, tinham produzido. Eu acho que esse é um ponto crucial, é um gargalo terrível hoje em dia. Como proceder, controlar é um problema sério, qualquer controle parece censura, tem o tema da tensão entre controle e censura, né, quer dizer, o que é que pode ser proibido de ser dito, né, numa imprensa livre, né? Porque não se pode permitir que tudo seja dito, né? Agora mesmo houve algum episódio também no jornal hoje, falava-se alguma coisa, todas essas polêmicas atuais sobre os comportamentos dos membros da Suprema Corte, né? Aquilo que proíbe, aquilo que não proíbe, enfim. Então, a minha resposta para você, Alisson, é essa. Mais grave do que o Estatuto dos Intelectuais em Jogo é o Estatuto dos Canais de Comunicação. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta ali. Eu agradeço pela palestra. Eu queria fazer, na verdade, uma provocação, na verdade, porque a gente esteja aqui falando sobre essa dimensão da ultradireita e você tocou, inclusive, na tese, orientando um aspecto que vem, de alguma forma, atraindo minha atenção na minha própria pesquisa do doutorado, que é justamente de pensar a maneira como as sociedades elas são remodeladas à luz desses novos dispositivos de comunicação e como é que a gente pensa e constrói possibilidades de agir social e política, né? E a minha pergunta para você, que a gente concentrou o foco aqui na dimensão mais conservadora em alguma medida, mas eu fico pensando em que medida que a gente não tem um regime de transformação da subjetividade mais amplo, em que esses modelos conservadores eles não são vivenciados pela própria ala que se constrói como progressista nessas bolhas de interação na internet. Porque uma das coisas que eu acho mais curiosas hoje em dia é que vários mecanismos que a gente consegue observar e rastrear nesses usos da extrema-direita, eles se verificam nas falas que se dizem, de alguma forma, progressistas, de alguma maneira. Eu queria ver como é que você analisa se não existe uma reflexividade também na apropriação desse regime de subjetivação, que de alguma forma sofre uma mediação de umas lógicas algorítmicas, de alguma forma sofre os efeitos desse pensamento de bolha e que tem uma desarticulação dos processos de comunicação entre esses grupos que me parece que criam esse distanciamento, como você vai colocando, ainda mais forte entre esses grupos, mas que eles, no fundo, se apropriam, às vezes, de lógicas que são muito parecidas também. É interessante a sua questão, muito interessante. Ela tem a ver um pouco com a questão que o Eduardo Dulum propôs a respeito logo a primeira, sobre o... Enfim, não foi a primeira, aquela sobre como é que eu penso a possibilidade do futuro. Quando eu respondi ao Eduardo a respeito disso, e apresentei a minha ideia de que, a minha sensação, acho que a minha ideia, de que nós somos um mundo extremamente peculiar, singular na história da humanidade, entre aspas, né? E que é muito difícil para nós, é mais difícil para nós imaginarmos a nossa sobrevivência, a continuidade dos nossos valores do que qualquer outro segmento social de qualquer outra cultura. Por trás dessa afirmação está a minha continuada dedicação algumas das ideias de um autor que foi muito importante na minha formação, que é o Louis Dumont. Não sei se você já o leu. Eu, em geral, evito um pouco ficar senão lá vem o Dumont de novo, né? É uma chatice. Mas, no caso, a sua questão me exige voltar a um ponto do pensamento do Dumont que eu subscrevo, que é a ideia de que, você sabe que a grande oposição dele é a ideia de que o pensamento humano é universalmente marcado pela hierarquia. A hierarquia no sentido de Monsiano, que não é poder, não é dominação, é uma diferença de valor, né? Como o exemplo que ele deu, Adão e Eva, aquelas coisas. Não sei se você viu. Se for necessário ser mais explícito, pode ser mais explícito, mas, enfim, acho que mais ou menos todo mundo tem uma ideia do que seja a macro-teoria do Dumont. E ele vai dizer que, por oposição a essa presença, essa qualidade praticamente universal da hierarquia da experiência humana, surgiu uma ideologia, que é a ideologia do individualismo,
que a refuta, que se contrapõe a ela, no sentido de que estabelece que existe um regime, que deve existir, prevalecer, regimes de igualdade e de liberdade entre os sujeitos humanos. Ou seja, que deve ser suspensa a hierarquia. Né? É o caso da questão da família. Então, desde há muito tempo, a ideia de uma igualdade entre homens e mulheres surgiu já na Revolução Francesa, surgiu essa ideia, foi obviamente abafada, etc. E desde então tem sido uma luta contínua, permanente, lenta, difícil, né, dessa afirmação, com o surgimento, inclusive, desses movimentos de backlash, né? Como o Fabio mencionou, ou de agonismo dialético, como eu mencionei. Nesse sentido, é como se nós tivéssemos que reconhecer que mesmo que debaixo da pele de qualquer indivíduo moderno, instruído nos melhores valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da autonomia, etc., existe latente um ser hierárquico. No sentido de que é quase que espontâneo, em certas situações, que uma ideia de diferença de valor emerja nos nossos juízos. O que provavelmente é extremamente reforçado pela nossa educação. Né? Eu estou com um neto acabou de fazer 9 anos, tenho acompanhado muito de perto o crescimento dele, e é impressionante como, embora os pais sejam moderníssimos e estejam sempre muito atentos em não impor nenhuma das nossas diferenças, né, de gênero, é inevitável que ele vai se encaminhando na opção de considerar que existem diferenças que devem ser preservadas. Essa ideia, quer dizer, eu acho que a ideia de que, de algum modo, na nossa formação, por mais ilustrada, esclarecida, modernizante que seja, alguma coisa sempre está repontando de permanência dos preconceitos, entre aspas. De uma diferença entre homem e mulher, de uma diferença entre adulto e criança, de uma diferença entre... Enfim, as diferenças, de modo geral, os valores. Né? Claro, entre alto e baixo, tem as mais básicas, aquelas contra as quais ainda não nos rebelamos, né? O dia e a noite, etc. Mas vejam que esses dualismos absolutamente estruturantes vão se impondo, porque todas essas representações são fortemente marcadas por dualismos. São modos de se aproximar do mundo que vão sempre opondo o melhor do pior. A noite é aquilo que é mais obscuro, que é mais assustador. O dia é mais claro, é mais condizente com a vida regular, etc. Né? Então, é assim que eu te responderia. Quer dizer, eu fiz uma blague dessa ideia de que pulsa por baixo da nossa pele sempre um ser hierarquizante, mas eu acho que é real. Em cada um de nós, isso está presente, de modo que isso torna ainda mais fácil ainda que essas ideologias hierarquizantes, que enfatizam as diferenças, que enfatizam o retorno de passados, onde a diferença prevalecia de modo oficial, né? Que isso seja mais fácil de ser vivenciado do que essa nossa ética, esse nosso ethos contraditório, desafiador, que é o de recusar todos os preconceitos. Né? De modo que, com o meu filho, provavelmente, eu também ainda mantenho alguns preconceitos, e cada um de nós, mas sempre em luta contra. Né? Essa é a diferença. Não quer dizer que nós facilmente assumamos a possibilidade de ser sem preconceitos, mas que nós estaremos sempre vigilantes na luta contra eles. Né? Isso é o que caracteriza essa posição. Então, muito obrigado, Luiz.